Olá pessoal, aqui é o professor Joel e hoje nós vamos falar das áreas das figuras circulares, tá? Começando aqui com o círculo, eu já havia comentado aí em algumas aulas anteriores, quando eu te explicava a diferença entre círculo e circunferência, né? Eu já te comentei como se achar a área de um círculo, mas eu vou repetir de novo para ti. Lembrando que círculo, né, é a união do contorno, que é a circunferência, mais a parte interna. Então, toda essa região aí é o nosso círculo. Então, tem uma superfície que me permite calcular a área. E a área desse círculo depende apenas de conhecer o raio, que é a distância do centro a qualquer extremidade. Então, o que tu precisa lembrar? Precisar calcular a área de círculo, πr ao quadrado. Πr ao quadrado, ok? Facilmente aí a gente chega na forma, na área do círculo. O π lembra que é aquela constante, né, número irracional, que vale aproximadamente aí 3,14, tá? Agora, setor circular. O que é um setor circular? Setor circular é uma fatia do círculo, é um pedaço do círculo. Então, o que eu fiz? Ó, eu desenhei aqui dois raios, e a região entre esses dois raios, ó, isso daqui é o meu setor. Tá? Isto tudo é o meu setor. E este setor, além de ter os lados, como os raios da circunferência, né, esse setor tem um ângulo formando entre os raios, que eu chamei de alfa. Então, é importante que, para que eu consiga calcular a área dessa fatia do círculo, eu precise conhecer o raio do círculo, bem como o ângulo. Agora, como que a gente chega nesta área, né? Como que a gente vai achar a área desta fatia do círculo? A gente vai montar uma regra de 3 muito simples, tá? Porque a área do setor, como ele é um pedaço do círculo, essa área é proporcional ao círculo inteiro. Então, a gente faz o seguinte, ó, monta a seguinte regra de 3. A área do setor, que é o que eu quero, que eu vou indicar por AS, está diretamente proporcional à área de um círculo. E um círculo tem como área πr ao quadrado. πr ao quadrado. O ângulo do setor vai ser proporcional ao ângulo do círculo completo, ou seja, o ângulo do setor está para o ângulo de uma volta completa. Vou considerar aqui o ângulo em graus, então eu vou considerar 360 graus. Se o teu ângulo for dado em radianos, então aqui tu monta a regra de 3 com 2π radianos, ou se o teu ângulo for dado em radianos, converte por graus, né? Dá para a gente converter qualquer unidade de medida de um ângulo para outra, né? Se o teu ângulo estiver em radianos, se quiser converter para graus, para manter a regra de 3 com 360, faz outra regrinha de 3. Lembra que 1π radiano é 180 graus, tá? E aí é só multiplicar em x, né? A área do setor vezes 360 graus é igual ao ângulo do setor vezes πr ao quadrado. Como eu quero a área do setor, eu vou isolar aqui, 360 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a área do setor, toda vez que eu quiser calcular a área de uma fatia do círculo, eu preciso do ângulo desse setor, dessa fatia, vezes πr ao quadrado, ou seja, preciso do raio para calcular a área do círculo, e dividir isso por 360. E aí pronto, temos a fórmula. Repito aí, né, não há necessidade de decorar a fórmula. Se tu tem facilidade para decorar, beleza, tá? Mas lembra que a área do setor ela é proporcional à área de um círculo. Então, é só montar essa regrinha de 3. Só não esquece que para usar essa fórmula, o ângulo alfa tem que ser dado em graus, porque eu estou fazendo a proporção com 360 graus, tá? Coroa circular. O que é a coroa circular? Coroa circular é a região compreendida entre dois círculos concêntricos. Dois círculos que têm o mesmo centro. A região entre esses dois círculos, ou seja, esta parte aqui que eu estou destacando em laranja, ó, isto daqui é a coroa circular. Okay? Isto é a coroa. É a região compreendida entre dois círculos concêntricos, de mesmo centro. Então, eu tenho um círculo menor, que eu destaquei o raio dele de Rzinho, e eu tenho um círculo maior, que eu destaquei o raio dele de Rzão. Ora, se a coroa é a região entre os dois círculos, para achar a área da coroa, basta calcular a área do círculo maior e descontar a área do círculo menor. O que vai sobrar? A área da coroa. Então, ó, a área da coroa vai ser a área do círculo maior, πr ao quadrado, Rzão ao quadrado, menos a área do círculo menor. Só fazendo isso já é o suficiente.
Agora, tem quem goste de decorar fórmula, né? Aí o π é comum aos dois termos, eu posso colocar o π em evidência, ó. A área da coroa vai ser π, que multiplica r² menos r². Eu não gosto muito de decorar fórmulas, tá? Eu gosto mais de pegar o raciocínio lógico, tá? Isso vai evitar tu decorar um monte de coisas, certo? Então, área da coroa, calcular a área do círculo maior, descontar a área do círculo menor. Então, a tua base está na área do círculo. Quando tu sabe a área do círculo, por uma regra de 3, tu sabe a área do setor. Por raciocínio lógico, tu sabe a área da coroa circular, tá bom? Saindo um pouquinho das áreas, já vou aproveitar que conversamos sobre o setor circular, que é uma fatia do círculo, né? Esse setor circular é possível calcular o comprimento dele. O que é o comprimento do setor? É um pedaço da circunferência que está lá no contorno, tá? Então, quando tu destaca uma fatia do círculo, este pedaço aqui, esse contorno da circunferência, um pedaço da circunferência, nós chamamos de comprimento do setor, que eu indiquei por L. L é o comprimento do setor. É possível nós calcularmos a medida desse comprimento. Não confunde, né, a medida do comprimento do setor com a medida do arco correspondente a esse ângulo aqui, né? Porque o ângulo alfa, né, ele subtende um arco. Tá? Nós já discutimos em aulas anteriores medida do arco. Medida do arco é a medida angular, é a abertura. Comprimento do arco é a medida linear, é como se eu recortasse isso daqui, esse pedaço da circunferência, e esticasse e medisse. Como que a gente vai achar esse L? Novamente, né, o comprimento do setor, ele é proporcional ao comprimento da circunferência. Então, novamente, por uma regra de 3, eu chego no cálculo do L. Fazendo a proporção lado, comprimento do meu setor, L, está para o comprimento da circunferência. Agora, eu não faço a proporção com o círculo, porque o setor, né, ele é um pedaço do contorno. Então, eu tenho que comparar ele com o contorno da figura inteira, que é a minha circunferência. E o contorno, né, da circunferência é calculada por 2πr, né? Lembra lá a fórmula de comprimento de circunferência, 2πr. Então, o comprimento do setor está para o comprimento da circunferência, assim como o ângulo do setor está para o ângulo de uma volta completa na circunferência. Então, na minha regra de 3, essa segunda linha aqui, ó, não muda nada em relação ao raciocínio para achar a área do setor circular. Tá? E aí é só multiplicar em x. L vezes 360 é igual a alfa vezes 2πr. Logo, o L vale alfa vezes 2πr sobre 360 graus. Novamente, o cuidado que tem que ter nessa fórmula, né, para usar ela, é que como eu fiz uma proporção para 360 graus, o ângulo do setor tem que ser dado em graus. Caso ele seja dado em radianos, tu faz a conversão dele para graus, ou então converte os 360 graus para radianos. 1π radiano é 180 graus. Então, 360 graus são 2π radianos. Feito, pessoal? Até o nosso próximo encontro.